Hoje não está escrito, nós continuamos o nosso estudo dos 10 mandamentos, estudando um muito interessante, o segundo mandamento. Eu espero que você fique conosco. O Está Escrito começa agora. Venceu a prova do tempo. O livro de Deus, a Bíblia. Ainda relevante neste mundo complexo. Está escrito, partilhando mensagens de esperança ao redor do mundo. Bem, quero dar as boas-vindas aos nossos telespectadores que estão conosco hoje. Nós estamos aqui no nosso estudo dos 10 mandamentos, com 2 convidados muito especiais. O Dr. Alberto Tim, que está nos acompanhando e nos liderando nesse estudo dos 10 mandamentos. E o nosso convidado especial, o pastor Luiz Henrique Souza, que está nos visitando. E quem sabe, para iniciar, o senhor podia dar uma pequena introdução para os nossos telespectadores, de quem você é e de onde você veio. Com muito prazer, pastor Bill. Eu nasci no Rio de Janeiro, Brasil, uma cidade intitulada Cidade Maravilhosa, né, no nosso país. Em 1986, ingressei na nossa faculdade de teologia em São Paulo. Tive o privilégio de ter aqui o professor, Dr. Alberto Tim. Concluí em 89 e recebi um chamado para auxiliar na igreja de Botafogo e Barra da Tijuca. Durante 14 anos e 4 meses eu servi a obra no Brasil, de maneira específica no estado do Rio de Janeiro. Até que no ano 2004 eu tive a oportunidade de vir para cá e estou aqui há 5 anos. Atualmente eu estou pastoreando a igreja da cidade de Danbury, Connecticut, e também o Waterbury, no mesmo estado. Que bom. Tenho 3 filhos, a minha esposa está também no estúdio nos acompanhando nesta ocasião. Deve fazer um pouquinho mais frio em Connecticut do que no Rio de Janeiro. Isso aqui não? Com certeza. Sem sombras de dúvidas. Isso é uma realidade que não tem como contestá-la. Bem, nós estamos entrando no segundo mandamento, né? Perfeito. Que nós encontramos aqui em Êxodo, capítulo 20, começando no verso 4. Né? Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem. E faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Umas frases bem fortes, né? Dr. Tim, vamos começar logo com um problema. O senhor está aqui como especialista, então vamos... Para muitos dos nossos telespectadores, este mandamento é algo novo. Porque, por exemplo, você pega o catecismo, esse mandamento não aparece lá. Mas são 10 mandamentos. Então, esse não está lá. Então, que seria só apenas 9. Mas como é que isso é resolvido no catecismo? Veja, eu tenho comigo aqui o catecismo da Igreja Católica, e a mesma coisa acontece também no catecismo luterano. Você vai ver que, em termos de 10 mandamentos, o segundo mandamento que fala contra a questão de preparar imagens de escultura foi suprimido, praticamente no período pós-apostólico medieval, ali. E para que se mantivessem 10 mandamentos, o 10º mandamento da Bíblia foi então dividido em 2, onde você tem a questão de não cobiçar a mulher,
e nem coisa alheia. Então isso foi dividido dessa forma para que se mantivesse em 10 em vez de 9. Da mesma maneira como o quarto mandamento, que fala a observância do sábado, também foi substituído pela questão de guardar domingos e festas. Então essa foi uma alteração. Mas no nosso estudo nós não vamos seguir o catecismo, ou algum catecismo, vamos seguir o que o texto bíblico mesmo coloca, que eu creio que é o nosso referencial básico como cristãos. Afinal de contas, a palavra de Deus é soberana para nós. O guia do cristão devia ser a palavra de Deus. Com certeza. Então, estes versos que nós lemos são o segundo mandamento. A prática do culto a imagens levou à supressão desse mandamento, né? Mas não quer dizer que o texto bíblico tenha sido alterado, ele continua como sempre. Se a lei de Deus manifesta o caráter de Deus e Deus não muda, a sua lei não deve mudar também, né? Com certeza. E interessante, pastor Bill, também doutor Tim, é que nos dias de Jesus esse mandamento ele ainda permanecia como intacto. Foi no ano 787 aproximadamente, no concílio de Nicéia, quando depois que Constantino, o imperador Constantino, digamos, passando-se para o cristianismo, né, totalmente ou não importa, houve então um apoio para que este mandamento pudesse ser então suprimido, e ele foi sancionado a partir de então, e automaticamente dentro daquilo que nós temos, dentro do original, a Bíblia Sagrada, esse mandamento foi então suprimido conforme a expressão, as palavras do pastor Tim. Então, eu acho que logo de início devemos esclarecer algo. O mandamento não condena obras artísticas. Perfeito. Estou certo nessa conclusão? Porque às vezes nós vimos um quadro de Jesus, uma representação artística, né? Um artista pintou um quadro de Jesus. Esse mandamento abrange isso ou não? A sua pergunta é muito importante, porque esse é um ponto que nós deveríamos levar em consideração bastante claro, até qual a abrangência do mandamento, até onde ele vai. E o que ele está dizendo e o que ele não está dizendo. Veja, como você falou, há pessoas que não aceitam ilustrações. Quando tem uma pintura sobre Cristo, ou anjos, ou alguma coisa, creem que é uma transgressão desse mandamento. Eu não creio que esse seja o caso. Eu até orientei recentemente uma tese de doutorado sobre o uso de recursos visuais nas Escrituras, desde Gênesis até o Apocalipse. Muito interessante. Agora, tem um ponto que talvez possa nos ajudar a compreender. Esses mandamentos que nós estamos estudando, em número de 10, e tinham 2 tábuas, uma com 4, que se refere a Deus, e outra com 6, do nosso relacionamento com o ser humano. Eles estavam depositados onde? Dentro da Arca do Concerto. O que havia em cima da Arca do Concerto? O propiciatório, que era a tampa da arca, por sua vez. E acima dessa arca, aliás, desse propiciatório, na parte superior da arca, haviam 2 anjos. 2 querubins, que eram obra de escultura, até feitos por ordem de Deus e por Moisés. E nós podemos ter uma ideia clara sobre isso em Êxodo 37. Nós não vamos ler o texto, mas ali fala da arca, do propiciatório, e veja, Êxodo 37, o mesmo livro bíblico que fala dos 10 mandamentos, no capítulo 37, o verso 7 diz: fez também 2 querubins de ouro batidos fez, e nas 2 extremidades do propiciatório foram eles colocados. Então, é interessante que os 10 mandamentos que falam de não fazer imagem de escultura, acima deles havia a escultura dos querubins até. Então temos que levar em consideração uma coisa. O princípio é o seguinte: eu jamais devo reproduzir, quer seja em figura ou quer seja em escultura, Deus o Pai, que jamais foi visto. Também não devo fazer a mesma coisa em relação com o Espírito Santo, embora existam reproduções da pomba, como ele se manifestou no batismo de Cristo, mas ele, em essência, não. Jesus Cristo, como
como um ser humano que viveu, foi visto por seres humanos, é passível de reprodução. Mas ele, como um membro da divindade antes da encarnação, não. Nós não podemos fazer isso. Agora, há um ponto interessante nesse caso, que mesmo que eu reproduzo algo por ilustração, tudo depende de que objetivo eu tenho com ele. Como um fim em si mesmo, não, mas como apontando para uma realidade. E o melhor exemplo para isso é a questão da serpente no deserto. Quem já leu o texto bíblico deve se lembrar do fato de que, quando houve aquela praga das serpentes, Deus ordenou a Moisés que fizesse uma serpente ali de bronze, e foi feita aquela serpente ali, e quem olhasse teria vida. Certo. Mas o texto bíblico mais para frente, não vamos ler os textos para não tomar tempo, simplesmente diz que quando aquela serpente começou a ser venerada, Deus pediu que o povo de Israel a destruísse. Então veja, uma coisa é quando é ilustrativo, outra é quando parte para veneração. O mandamento proíbe todo e qualquer tipo de veneração de formas visíveis. Ilustração não, conquanto que nós não venhamos a blasfemar da divindade tentando ilustrá-lo, que não se faz, não? Eu ainda, doutor, quero ater-me a um pensamento quando foi citado o propiciatório. Interessante que o Senhor Deus, que havia dado os mandamentos, aonde incluiu também não fará mais imagens de esculturas nem semelhança alguma, depois disso ele ordenou que esse propiciatório fosse construído, ocupando uma parte central do santuário terrestre, e ele diz lá em Êxodo 25, versículo 22, ali virei a ti, e de cima do propiciatório, do meio dos dois querubins que estão sobre a arca do testemunho, falarei contigo acerca de tudo que eu te ordenar para os filhos de Israel. Então nós chegamos a uma conclusão. Não devemos colocar imagem de escultura nem semelhança alguma acima de Deus. Porém, quando nós utilizamos alguma figura, alguma escultura, alguma figura com o propósito de levar a pessoa a conhecer, a ter um encontro com o Senhor Deus, com o Salvador, do sentido religioso, nós podemos perceber, de maneira especial dentro dessa passagem, que nós temos o aval para isso. Nós não estamos adorando, simplesmente estamos ilustrando para que o Evangelho, a mensagem, a realidade divina possa alcançar de forma mais clara e real o coração do ser humano. Interessante, só um outro ponto, que no próprio tabernáculo ou no santuário haviam ilustrações, querubins bordados nas cortinas ali. Então você vê, se havia ilustrações ali, por que nós não podemos ter? Agora devemos ser muito cuidadosos no uso, né? Agora, aliás, todo o sistema, os rituais dos santuários eram símbolos, né, também, né? Lógico. Então era tudo um mostro muito visual, muito dramático e gráfico para ilustrar um conceito até bastante sofisticado, que o Criador, o Messias, viria um dia morrer uma vez por todas pelos pecados. E Deus utilizou aqueles símbolos lá para tentar que o povo entendesse esse conceito um tanto... Era uma dramatização do Evangelho, né? É como alguém disse, é o Evangelho em símbolos. Toda a ministração do santuário era o Evangelho, uma antecipação do Evangelho em símbolos. Ok, mas o que seria o problema de eu ter na minha igreja, então, uns anjos lá, umas imagens lá de heróis da fé? Então, haverá problema com isso? Veja, eu creio que o princípio nós temos aqui, mas temos que cuidar um pouco. Há um texto bíblico que eu gosto muito, que eu acho que nos ajuda a entender essa questão que você levantou. Isso é lá no final do Evangelho de João. Você tem o Evangelho de João, capítulo 20, o verso 29. E aqui nos é dito o seguinte: é o incidente ali onde Jesus aparece para os seus discípulos. E então Tomé disse, eu não creio nele se ele não me der a chance de colocar a mão ali no seu lado, etc.
E então, finalmente, Jesus apareceu outra vez, quando Tomé estava junto, e aí ele deu a oportunidade. E então o verso 29 diz: porque me viste, creste? Bem-aventurados que não viram e creram. O objetivo da fé não é depender de recursos visuais para que eu creia. Em outro lugar, Jesus até diz: uma geração adúltera e pecaminosa pede sinais e milagres, mas não lhe será dado nenhum sinal senão o de João. Então, nesse texto aqui, nós temos o princípio de que o mais elevado estágio da fé é onde eu creio na palavra de Deus sem evidências exteriores. Se eu dependo, por exemplo, para uma criança, você usa ilustrações ali para ela poder entender, porque ela não tem capacidade de entender ideias abstratas ainda, então ela precisa ver aquilo ali. Mas nós imaginamos que, à medida que nós vamos crescendo, nós vamos independendo disso. E até nos próprios evangelhos, se você estudar, você vai ver que no início Jesus operava mais sinais e milagres, ensinava menos. Mas à medida que vai caminhando, ele ensina mais e opera menos sinais, que eram realmente sinais da chegada do reino de Deus. Então Deus biblicamente valoriza a fé sem milagres, sem evidências. Eu creio que a mesma coisa é o nosso culto. Se nós enchermos a igreja de representações, está certo, pode até ilustrar. Mas o que acontece? Nós vamos cair na tentação, pelo menos alguns, de começar a transformar símbolos em fins em si mesmo. Tanto é que o povo no Egito, no deserto, fizeram isso com a serpente, né? Exatamente. Logo se esqueceram. É que Deus não era... tinha uma boa intenção, mas o povo simplesmente escambou para o outro lado. Sabe, há uma tendência humana de desvirtuar mesmo o que é bom e venerar aquilo que é meramente uma ilustração. Eles criam até que o santuário em si tinha poderes ali. E há símbolos do cristianismo que acabaram sendo venerados quando eram meramente simbolismos. Pastor Luiz, eu tenho mais uma aplicação aí que eu gostaria de salientar. Sim, uma pergunta para nós, digamos, considerarmos. Por que Deus estabeleceu, dentre os mandamentos, este mandamento? Qual o propósito? Eu consigo, pelo menos para a minha compreensão, eu consigo entender alguma coisa. Deus assim o fez para livrar o homem e protegê-lo. Protegê-lo de quê? Da idolatria. Porque a idolatria iria consumir o homem, iria levá-lo cada vez mais distante do Criador. Interessante que ainda há pouco nós estávamos conversando e o Dr. Tim falava que eu sou um Deus zeloso. Em outra expressão, também simboliza que tem ciúme, ou seja, um Deus que cuida, um Deus que não deseja que nós venhamos a nos perder, que venhamos a nos envolvermos com entidades, com deuses, que na realidade não irão proporcionar o nosso bem-estar, não irão proporcionar a nossa felicidade em esfera nenhuma. Então, por que Deus, ele proibiu, em outras palavras? Então, quero compartilhar 3 pensamentos. Primeiro, rebaixaria a concepção do homem acerca de Deus. Então, primeiro pensamento. O homem, qual seria o conceito se o homem tivesse, digamos, imagens para representar, simbolizando o próprio Deus, como eram as nações gentílicas do passado, que criam que a sua divindade, os seus deuses, estavam presentes nas suas imagens, assim criam eles. As imagens eram a habitação dos seus deuses. Segundo propósito, creio, a mente seria atraída para o homem e não para Deus, o Criador de todas as coisas. E terceiro, o homem seria degradado por adorar aquilo que é finito e não infinito. Ele não teria um padrão, ele não teria, digamos, algo que pudesse estabelecê-lo na sociedade como família e de maneira especial, um parâmetro para ele ser feliz. Então, creio que ao estabelecer, Deus estava protegendo o homem, para que o homem não se voltasse, não caísse, digamos, na idolatria como um todo. Porque conhecemos, né? Hoje nós já ouvimos aqui sobre diversos mandamentos, o adultério. O que seria a idolatria? O adultério espiritual. O adultério, nós entendemos que é quando alguém trai a confiança de outro alguém, quando alguém é infiel num relacionamento, numa sociedade. E adultério espiritual, a idolatria no caso, eu traí o meu Deus, eu o deixei.
eu substituí por outros deuses. E Deus automaticamente, na sua onisciência, Ele não queria que o homem que fora criado à sua imagem, à sua semelhança, viesse a perecer. Então, dentro do seu bojo de ordenanças, dentro de todas as suas orientações, onde nós encontramos os mandamentos, Ele estava nos privando, Ele estava nos protegendo. Deus conhece a natureza humana e sabe que nós íamos nos corromper através disso. Quando você casa, você não deixa você casa com a sua esposa, não vai deixar em sua casa lá as fotos de namoradas passadas, né? Fala, não, mas é só uma foto, e não tem. Não é, entendeu? Não é. E Deus sabe que a nossa tendência é cada vez nos desviarmos mais dele. E por que colocar obstáculos, algo aí para facilitar isso? O senhor tinha um ponto aí que gostaria de salientar. Eu creio que o mandamento fala contra ou imagens de escultura que venha competir com Deus ali e tudo, e até essa expressão que o pastor Luiz falou, muito interessante, zeloso ali. Deus tem ciúmes, em certo sentido, Ele gostaria de haver lealdade exclusiva a Ele. Mas aqui também fala do caráter de Deus, de uma maneira muito interessante esse mandamento. Ali diz que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração dos que me aborrecem. E aqui fala da hereditariedade de maus traços. Às vezes o mau comportamento dos pais acabam gerando sequelas nos filhos ali. Mas mesmo que isso aconteça, você vai ver que há uma tendência, por exemplo, de pais ébrios, que os filhos imitem esse exemplo. Certo. Mas a maldição aqui parece ser de 3ª e 4ª geração. Agora, a bênção que Deus está disposto a dar, Ele coloca como sendo de 1000 gerações. Então, é mais ou menos como aquele texto bíblico do Novo Testamento de Paulo, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Mesmo em meio a esse mundo de pecado e de reveses, Deus manifesta ainda a sua misericórdia de uma maneira suprema, bem maior do que as manifestações do pecado. Muito interessante. Bem, nós temos uns 3 minutos para terminar. Então, será que existe outra maneira de nós... nós temos falado de imagens, esculturas, mas será que existem outras coisas na vida que podem tomar o lugar de Deus na nossa vida? Sem dúvida alguma. Sem dúvida alguma. O profeta Ezequiel, ele fala de algo que o homem poderia bajular, idolatrar dentro do seu coração. O ser humano pode, independentemente de ter uma imagem ou construir uma imagem, uma escultura para ali inclinar-se, adorar, ele pode colocar em seu coração, digamos, ídolos. Esses ídolos podem estar numa pessoa, estar, digamos, até mesmo no esporte, num lazer, até mesmo num professor. E para mim é uma satisfação muito boa estar aqui ao lado do pastor Tim. O pastor Tim foi o meu primeiro professor, o primeiro contato que nós tivemos. E me encantava a sua organização, o empenho com que ele transmitia para nós a matéria. E no dado instante eu fiquei pensando, será que eu não estou tendo uma tendência para idolatrar o professor? Interessante. Devido ao apreço e o carinho. Em momentos, ele é testemunha disso, em momentos nós conversávamos pelas alamedas do IAE, até coisas, digamos assim, bem particulares, devido à confiança que ele me transmitia. Nós podemos, sem dúvida nenhuma, substituir o Criador por outras coisas, aí nós temos que ter o cuidado, não simplesmente numa imagem. Certo. E lamentavelmente, hoje há muitas pessoas substituindo o grande Criador por outros ídolos, que não sejam imagens. E essa, sem dúvida, é uma artimanha do inimigo também. Eu creio que o lado estético também, o culto à beleza. Por exemplo, você tem coisas que são belas ali, além desses outros aspectos que o pastor Luiz falou, você tem o lado à beleza. Eu posso cultuar a beleza que eu vejo, e a nossa cultura é formada muito, é uma cultura visual. Exato. Nós valorizamos o visível, o belo, e Deus que não pode ser visto a olhos humanos, como diz o texto bíblico, que é invisível a nós, na nossa condição, nós acabamos relegando a um plano secundário, porque ele não entra nesse paradigma da nossa visão e de apreciação ao belo. E o que falarmos da idolatria?
introduzida pelo próprio Lúcifer, dentro disso que o pastor, ele me deu uma luz para que eu pudesse pensar nessa questão. Idolatrar o próprio eu serei, eu subirei. E dali veio a ruína total da raça humana. Quantos esse mundo também não tem a tendência? Eu sou melhor, eu posso fazer melhor. Todos nós temos essa tendência, se não nos policiarmos de produzirmos, desenvolvermos em nós um ídolo que não seja uma imagem propriamente dita, e automaticamente fará separação entre nós e nosso Deus. O primeiro lugar no nosso coração tem que ser ocupado por Deus, o nosso Criador. Pastor Luiz, podia orar por nós? Pai querido que estás nos céus, obrigado porque temos o Senhor como nosso único e suficiente Deus e Salvador. Obrigado, Senhor Deus, pelo privilégio que o Senhor tem nos dado ao longo de nossa vida de sermos teus filhos. Continue sendo conosco, com cada ouvinte desse programa, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Bem, chegamos ao final de mais um programa. Pastor Luiz, o senhor tem um pensamento para encerrar o nosso estudo hoje? Gostaria de ler um texto bíblico concluindo essa nossa participação. Responderam Sadraque, Mesaque e Abednego ao rei Nabucodonosor: não necessitamos te responder sobre este negócio. Se formos lançados na fornalha de fogo ardente, o nosso Deus, a quem nós servimos, pode livrar-nos dela e nos livrará de tua mão, ó rei. Se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. Assim como esses 3 jovens hebreus, todos nós estamos diante de ídolos, mas confiantes em Deus seremos vitoriosos. Muito obrigado pela sua participação. Dr. Tim, muito obrigado. Agradecemos a sua presença aqui conosco também. Lembre-se do website estaescrito.ca. Até a próxima semana. Está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus.